Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês grandemente. Estamos aqui mais uma noite do Coração Curado. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Vamos chegando aí, pessoal. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Na nossa terça-feira, nosso dia de cuidar do nosso coração, dia de falar da palavra de Deus, de fazer um estudo a respeito das nossas emoções, da nossa vida emocional, do nosso coração. Vamos chegando aí. Quero dar as boas-vindas e pedir a cada um de vocês para compartilhar o link da nossa transmissão, do nosso vídeo. É a nossa segunda sessão, a sessão 2 do nosso tema A Vida Depois da Perda. Então vai chegando, deixando seu like, compartilhando. Em nome de Jesus. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Me ajuda aí também. Coração curado. Boa noite, Fabiana, Leandro. Graças a Deus tá tudo bem, Fabiana. Deus abençoe vocês. Vamos chegando, dando o nosso like, compartilhando aí. Vamos compartilhar nos grupos, nos nossos status, nas nossas redes sociais, os nossos amigos, para que todos estejam conosco, cuidando do nosso coração, cada um cuidando do seu coração, porque o coração é algo precioso que nós precisamos blindar contra todo mal, contra todo o poder das trevas, contra toda enfermidade, porque se nós estivermos com o nosso coração saudável, eu falo de forma emocional, né? Coração, quando a gente fala de coração curado, são as nossas emoções, porque nós sabemos que o centro das nossas emoções não é o nosso coração, o músculo. O coração, ele vem ilustrando isso, mas na verdade são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente, né? Nós precisamos estar bem emocionalmente. Não quer dizer que tem a ver diretamente com o órgão coração. Coração é um órgão vital, por muitos séculos foi considerado como o centro das emoções, mas na verdade a gente sabe que o coração, de fato, a função dele é bombear sangue para todo o corpo. Sem o coração a gente não vive, né? É forte aí, ó. Nós estamos aí com mais pessoas. Vamos dando aí o like, tá bom? Dê o seu like, compartilha com seus amigos, com as outras pessoas e vamos que vamos. Hoje é a sessão 2 do Coração Curado. Deus vai abençoar de uma forma sobrenatural. Nós estamos com esse estudo maravilhoso, porque o nosso coração, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Eu tive uma experiência assim, há 4 anos atrás, né? Eu compartilhei com vocês aqui na semana passada sobre um acidente que eu tive aqui na porta da minha casa e eu machuquei meu tornozelo, eu fraturei meu tornozelo, tive que me internar, passei por cirurgia, mas graças a Deus, né, com bastante tratamento médico, fiz fisioterapia e tudo mais, graças a Deus eu me recuperei. Só que depois eu desenvolvi um transtorno de ansiedade e em seguida a depressão, como eu compartilhei com vocês na semana passada. E aí, pessoal, domingo eu fui almoçar na casa da minha cunhada. A gente fez uma resenha familiar lá. E quando a gente estava voltando para casa, descendo o morro, andando devagar, de chinelo, tudo normal, segurando no braço do meu marido, eu torci o mesmo pé que eu havia fraturado, né, há 4 anos atrás. E, gente, eu senti a mesma dor de quando eu fraturei, de quando eu quebrei meu tornozelo. E aí, naquele momento, eu fui chorando e o pé inchou na hora, já não conseguia mais andar. Tive muita dificuldade para chegar em casa e tive que ir para o hospital
passei pelo raio-x, né, por exames, passei por uma consulta com o cirurgião e uma consulta com um ortopedista no domingo e na segunda-feira, mas graças a Deus eu não fraturei nenhum osso dessa vez. Não mexeu nos parafusos também, porque eu tenho 6 parafusos no tornozelo. Mas graças a Deus tá tudo no lugar. Só deu uma lesão nos ligamentos e eu tô precisando guardar repouso, andar de bota ortopédica. E assim, acaba quebrando a rotina da gente, né? Quebra um pouco aí os nossos planos, as nossas as intenções, né? Os planos, os planejamentos do dia a dia. Quando eu falo os planos, gente, não é aquele plano mirabolante de uma viagem, de um passeio. Não, não é nada disso. São questões do dia a dia, né? Desde arrumar uma casa, aí ir ao supermercado, aí ir pra academia, aí ir pra faculdade, pra igreja, por aí vai. Então, eu tive que mudar um pouco a minha rotina. Fui pra casa da minha mãe, né? Agora eu tô na minha casa, mas tô passando os dias na casa da minha mãe porque eu tô com certas dificuldades para as tarefas do dia a dia. E aí, naquele momento que eu fiquei desesperada, que eu cheguei em casa sentindo muita dor, o pé inchando muito, e a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, deve ter quebrado de novo. O que vai ser? Eu acabei, eu tô vivendo uma fase diferente agora. E aí, né, meu marido cuidando de mim, me ajudando, e eu sentindo muita dor, gente. Eu fiquei. Aqui, ó. Quem tá aí comentando é meu pai. Tá no login do Israel, mas é meu pai. Ele tá falando que ficou alegre demais com a casa cheia. Ele amou. Ele tá amando. Eu, Leandro e Jonatas internado na casa dele, né? Tá feliz da vida. Ele fica brincando assim, gente, é porque ele gosta mesmo. Ele gosta de casa grande. Pra quem conhece a história da nossa família, meu pai sempre falou assim: é, eu não criei filho pro mundo, eu criei filho pra mim. Então agora ele aguenta. Os filhos são dele, genro é dele, nora é dele, neto é dele, é tudo dele. Então ele que lute. Mas aí, gente, eu fiquei desesperada. Tive momentos de desespero mesmo. E o Leandro falando, amor, calma, vai dar tudo certo. Mas eu tô sentindo muita dor, e chorando. E aí, Aí o meu pai mandou uma mensagem pra mim. E me lembrou, né, daquela promessa de Deus, que nenhuma provação, nenhuma tentação vem sobre nós que não seja humana, que não seja comum aos seres humanos. Fiel é Deus que nos dá o escape. Então eu segurei a onda ali e falei, não, então tá bom. E ele me lembrou de uma coisa, ele falou assim, Fernanda, na pior das hipóteses, você vai passar de novo pelo que você já passou, mas hoje você é muito mais forte do que há 4 anos atrás. Hoje você tá com a sua mente, o seu coração firme e vai dar tudo certo. E graças a Deus, gente, fui pro hospital, passei pelos exames e graças a Deus estou aqui quase inteira, né? Troquei meu sapatinho, troquei meu tênis por uma bota, mas estou aqui, eu até brinquei com o pessoal, pé machucado, coração curado. O coração é que precisa estar curado. Então, falando no nosso coração curado, quero pedir você para deixar o emoji aí do coraçãozinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar no meu aqui. O emoji do coração curado, nosso emoji oficial do nosso quadro Coração Curado. Não consegui colocar aqui não. Deixa eu tentar colocar pelo celular. Coloca aí, coração curado. Coraçãozinho, cadê o coração curado? Coisa fofa. Pra gente cuidar daquilo que Deus nos deu, as nossas emoções, os nossos sentimentos, coloquei aí. Apareceu? Pra mim tá aparecendo, não sei se apareceu pra vocês. Coloquem aí, coração curado. Tá aqui no meu. Pessoal, voltando aqui, né, o que eu falei. O nosso coração, as nossas emoções são uma riqueza que Deus nos deu. E nós não precisamos e não devemos negar as nossas emoções. As emoções, Deus nos deu nos diferenciando de qualquer outra criatura. De qualquer outra criatura na face da terra, no universo. Nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso coração. Você só consegue sentir alegria
porque você sente tristeza. Então não adianta você ter medo das emoções. Você não precisa ter medo das emoções. Seja intenso. A minha psicóloga ela sempre falava assim comigo: Fernanda, você é muito intensa, você é muito inteira, você não consegue ser mais ou menos. Eu não consigo mesmo. Porque se é pra chorar, eu rasgo de chorar. Se é pra sorrir, eu vou rir, eu vou dar gargalhada, eu vou gritar, eu vou pular. Nem que seja de uma perna só. Gente, eu não perco a piada. Não perco a piada. Eu vou pular, eu vou gritar, eu vou louvar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou gritar que é forte. Porque a gente tem que ser intenso. Jesus, em Apocalipse, ele fala em uma das cartas às igrejas da Ásia, ele fala o seguinte: quem me dera se vocês fossem frios, porque vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos, não sei como é que fala. Você é morno. E por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você já conhece? Você conheceu aquelas pessoas que é mais ou menos? Ah, eu gosto um pouco. Eu sou mais ou menos assim. Não, a gente tem que ser intenso. Eu ouço muita mensagem dos pastores pregando. Agora eu não vou lembrar quem fala exatamente isso, mas eu já ouvi vários pastores falando assim: ô esposa, seu marido é fiel a você de segunda a sexta. Sábado e domingo ele não é fiel, ele é mais ou menos fiel. Resolve, gente, um marido mais ou menos fiel? Resolve, homens, uma esposa mais ou menos fiel? Ou é frio ou é quente, gente. Morno não resolve. Então a gente tem que saber o que a gente quer. E voltando aqui para as nossas emoções, isso é muito importante. Opa! Isso é muito importante, nós sermos intensos. Tá no momento de sofrer, tá no momento de chorar? Chore, não tem problema. Chorar não é pecado. Tem gente que gosta, né? Ah, mas que tem que ter atitude. Tem que ter atitude, mas a hipocrisia também não resolve as coisas. Coloca aí, gente, o coraçãozinho curado. Eu tô colocando no meu aqui, não tá indo. Oh, meu Deus. Cadê, ó? Pus um monte agora, vou ver se vai. Coraçãozinho aí com curativo, coloca aí pra mim. Vou procurando aqui enquanto isso. Mas, gente, é muito importante você dar espaço para suas emoções. Não negue suas emoções, porque as emoções reprimidas, elas trazem dor, elas trazem sofrimento, elas trazem dificuldades na sua vida. Você não pode reprimir emoções. Você não deve reprimir as emoções. Ô, gente, o coração, aí, ó, a Fabiana tá falando que não tem. Ele fica no teclado do WhatsApp, ele fica junto com os outros. É um coraçãozinho com band-aid. Não encontrei esse coração até hoje. Gente, vocês encontram coração aí, hein? É só você, no teclado, na hora que você ligar o teclado aí no YouTube, vai aparecer. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá aparecendo aqui os emojis do YouTube. Aí você vem aqui embaixo, tem um tecladinho, aí vai aparecer o teclado igual do WhatsApp. Vai na carinha e encontra o coraçãozinho curado. Depois eu vou fazer um tutorial aí pro coração curado. Mas vai procurando aí, gente. Quem tiver, coloca aí pra nós. Então, lembrando aqui, ó, várias pessoas entraram. Deixa o seu like, como diz o meu pai, paga o seu ingresso e compartilhe o link aí com a gente. Pessoal, então, nós não devemos reprimir as nossas emoções. E o primeiro tema do nosso quadro Coração Curado, nós começamos a semana passada na sessão 1, é a vida depois da perda. Porque todos nós, em algum momento, perdemos alguma coisa na nossa vida. Perdemos pessoas, perdemos relacionamentos, perdemos bens materiais. Nós somos sujeitos a isso, sujeitos a perdas. As perdas fazem parte da nossa vida. A gente poderia até falar, infelizmente, as perdas fazem parte da nossa vida. Achei! Aí, ó, achei. Coloquei aí, gente. Achei o coraçãozinho curado. Pronto. É esse aí. Infelizmente, se a gente for olhar de forma rasa, superficial, infelizmente, a gente perde. Mas por outro lado, se a gente não perdesse na nossa vida, se a gente não perdesse nada, a gente não daria valor ao que a gente tem. A gente só valoriza o que a gente tem porque um dia a gente perdeu alguma coisa.
A gente só valoriza, por exemplo, a nossa saúde quando a gente perde a nossa saúde. Eu valorizo muito meu pé, mesmo assim meu pé deu uma cambaleada de domingo pra cá. Hoje eu falei com a minha mãe, falei, meu Deus, como que um pé faz falta, né? E olha que eu nem perdi meu pé, ele só machucou. Ele tá com a mobilidade reduzida, eu não perdi meu pé. Então, se não fossem as perdas, nós não valorizaríamos aquilo que a gente tem. Aí, pessoal, a gente começa a entender o valor das pessoas, o valor das nossas, dos relacionamentos, o valor dos nossos bens materiais. Tem gente que fica malhando, né? Zombando de quem é pobre, por exemplo. Fala assim, fulano de tal, choveu, perdeu a casa toda, perdeu tudo. Aí algumas pessoas até riem, pobre tem o quê? Gente, pobre tem as coisas dele. O tudo de alguém pode ser nada para você, mas é para aquela pessoa. Então, aquilo é um luto que precisa ser elaborado, que precisa ser superado, vencido, concluído. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Porque todos nós vivemos situações de luto, situações de tristeza. O que é o luto? Luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. É um conjunto de sentimentos, aquele sentimento que você tem quando perde alguma coisa. O luto pode ser por causa da morte, o luto pode ser por causa de um término de relacionamento, o luto pode ser pela morte de um animal de estimação, pela perda de um bem material. O luto pode vir de várias formas na nossa vida. Luto não é apenas questão de morte. Para mim, isso foi uma novidade. Quando eu cheguei na faculdade, a professora falou que, por exemplo, num divórcio, a pessoa tem que viver o luto. Eu falei, mas luto? Mas ninguém morreu? E aí que eu fui entender. Talvez você saiba, eu não sabia, né? Então, isso é muito importante você entender que tem momentos na sua vida que você precisa ficar triste. Tem gente que gosta de superar rápido, gente. Todo mundo gosta. Quem não gostaria, né? Quem não gostaria de ter nenhum momento de desespero? Não. As emoções precisam ser sentidas para que o luto seja elaborado. E aí, quanto maior for o apego ao objeto perdido, maior será a complexidade da elaboração do luto. Quanto mais você for apegado àquilo que você perdeu ou à pessoa que você perdeu, mais dificuldade você vai ter, maior vai ser o sofrimento com relação ao luto. Mas não quer dizer que é impossível. Você pode, você consegue, porque nenhuma tentação, nenhuma provação vem sobre nós que não seja comum aos seres humanos. Fiel é Deus que nos dá o escape. Então, eu quero falar de um ponto aqui muito importante sobre o luto, que quer dizer a respeito, que se refere ao vínculo ambivalente. Vínculo ambivalente. Repete aí, vínculo ambivalente. O que é vínculo ambivalente? É um vínculo ambivalente, quer dizer que tem duas forças. Você conhece aquelas pessoas? Todo mundo tem essa pessoa na sua vida, né? Pessoas que você ama demais, mas a pessoa te deixa extremamente irritado. A pessoa te contraria demais. É uma relação, às vezes até de amor e ódio. Entre tapas e beijos. É um conflito de sentimentos. Ao mesmo tempo que você ama essa pessoa, você tem questões sérias a serem resolvidas com ela. Esse vínculo ambivalente, ele traz uma complexidade maior no luto. Por quê? Porque a pastora Olivia mandou um abraço pra mim. Ela é maravilhosa, minha amiga, tá, gente? Dá licença. Voltando aqui, O vínculo ambivalente, ele traz uma dificuldade maior na elaboração do luto. Por quê? Porque é um luto mais difícil. Vamos pegar um exemplo aqui, Você já reparou quando as pessoas morrem numa tragédia? Eu conheço pessoas que eu conheço uma moça que ela perdeu a irmã dela. A irmã dela morreu num acidente de carro. Morreu na hora, era uma moça nova, jovem, menos de 30 anos. E elas não estavam conversando. E aí, de repente, ela morreu. A irmã morreu e ela teve que lidar com aquilo, ela não teve tempo
ela teve tempo, né? Mas ela não conseguiu usar o tempo para fazer as pazes com a irmã dela. E aí ela teve que elaborar o luto. Ela teve que viver um luto de uma pessoa que ela amava, mas que ela estava com as relações estremecidas. E isso é importante a gente entender. Qual que é a lição que a gente tira de exemplos assim? Que a gente não deve deixar a mágoa para amanhã, para resolver amanhã. Temos que nos resolver com as pessoas. Resolva-se com as pessoas. Não deixe para amanhã o pedido de desculpas que você pode dar hoje. Ah, Fernanda, mas não tá certo, gente. A vida não é sobre quem está certo ou errado. A vida é sobre quem consegue levar, administrar melhor as relações. Algumas vezes a gente vai pedir desculpas sem estar errado. Gente, essa careta, porque eu fui mudar o pé de posição aqui, doeu. Às vezes a gente precisa engolir sapo. Meu pai brinca, né? Que a gente deve engolir sapo, porque sapo não engorda a gente. Não custa nada. Já teve situações, já teve momentos na minha vida que eu tive que retomar a relação com alguém quando na verdade eu não tinha feito nada com a pessoa. Mas é melhor ter paz do que ter razão. Em alguns momentos é importante você manter a sua postura, mas em outros momentos você pode ser humilde pelo bem de uma relação. Então, não deixe para amanhã, porque a gente não sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. E aí, gente, nós voltando aqui pro luto, não existe um manual de viver um luto. Não existe um passo a passo de como viver um luto. Não existe um manual, mas existe um processo. E quando a gente conhece esse caminho, fica mais fácil. Fica mais. Na palavra nem é mais fácil, mas fica possível. Fica mais humano viver o luto. Existe um processo para você elaborar e superar esse luto. E é preciso viver cada fase desse luto. É preciso você se permitir viver esse processo e não negar suas emoções. E aí a gente volta para aquela frase que nós falamos na semana passada e eu gostaria que vocês escrevessem essa frase aí junto comigo. É preciso viver o luto para não viver de luto. Vamos lá? Coloca aí nos comentários. É preciso viver o luto para... É preciso viver o luto para não viver de luto. Coloca aí nos comentários, pessoal. É preciso viver o luto para não viver de luto. Todo mundo colocando aí, hein? Me ajuda aí. Isso aí é igual quando a gente está na igreja e pede para você repetir uma frase. Repete ela aí nos comentários, por favor. É preciso viver o luto para não viver de luto. Sabe por quê, gente? É tão importante isso? As pessoas morrem, mas o amor não morre. Os sentimentos que a gente tem pela pessoa não morrem. Eu não gosto de falar, por exemplo, que a minha avó era uma lenda. Não, minha avó é uma lenda. Porque ela morreu. Mas o amor que eu sinto por ela nunca vai morrer. O respeito, o exemplo que ela trouxe para minha vida, isso nunca vai morrer. Vai ser passado de geração em geração. Muitas vezes, quase todos os dias, eu chamo meu filho de Nicanor. Nicanor é meu avô. E é impressionante como que a genética é forte, né? Porque tem coisas que o Jonatas faz que é a mesma coisa de ver meu avô. E os dois nem se conheceram. Em maio agora, completa 11 anos que meu avô faleceu e o Jonatas tem 9 anos de idade. Então, o Jonatas nunca viu meu avô nunca viu o Jonatas. Mas é um legado, o amor que eu sinto pelo meu avô, ele não morreu em 2011. Continua vivo, igual em 2011. Ele virou uma saudade, virou uma lembrança, mas com certeza deixou um legado. O meu pai estava compartilhando essa semana, eu achei muito legal essa recordação, que quando meu avô, ele internou numa quarta-feira, se não me engano, e morreu de sábado para domingo. E o hospital virou uma bagunça de Oliveira, né? Os Oliveira invadiram o Hospital Santa Rita e virou aquela confusão e minha tia conversando com o médico e o médico perguntou assim, mas seu pai é quem? Ela, meu pai é Nicanor. Mas quem ele era? Meu pai? Pai de
14 filhos vivos, marido de uma única esposa, casado por 71 anos, um homem simples, aposentado, dono de uma casa popular no Vale do Jatobá. Só que a família ama. Ele ensinou o amor para a família. Porque do jeito que tava, gente, parecia que era uma celebridade que tava morrendo, ou um homem muito rico, que ia deixar uma herança, uma fortuna. Mas não, era pobre, pobre de dinheiro, poucos recursos, mas ensinou para os filhos, para os netos, para toda a família, uma questão de integridade moral, um exemplo, um legado de humanidade, de família. Meu avô, ele e minha avó viveram um casamento de 71 anos entre tapas e beijos. Quem nunca, gente? Que casamento é esse que não tem uma briga? Então, o luto, ele precisa ser vivido. Nós precisamos valorizar as pessoas que nós temos ao nosso lado e lembrar que o amor, o sentimento que nós temos pelas pessoas, eles não morrem com as pessoas. As pessoas morrem, o sentimento não morre. E aí eu trouxe um dado para vocês na semana passada que eu quero repetir a respeito da Covid. A Covid, ela trouxe cerca de 650 mil mortes no Brasil nos últimos 2 anos. Já passou de 650 mil. Semana passada eu vi no jornal que estava, se não me engano, 653 mil e alguma coisa. Agora eu não sei o número exato, mas já passou de 650 mil. Para cada pessoa que morre, em média, envolve mais 10 pessoas enlutadas. Quer dizer que, em média, quando uma pessoa morre, 10 pessoas vivem o luto por aquela pessoa. Em média, né? Claro que tem famílias que tem mais gente, tem famílias que tem menos pessoas, menos amigos, mas em média, são 10 pessoas enlutadas a cada pessoa morta. Então, nós tivemos uma pandemia, nós estamos ainda vivendo uma pandemia, mas eu me arrisco a dizer que vivemos uma pandemia emocional também. Porque esses 650 mil pessoas faleceram em decorrência da Covid, são mais de 6 milhões e 500 mil pessoas enlutadas apenas no Brasil, por causa da Covid. Sem contar as outras causas de morte, porque as pessoas continuaram morrendo de câncer, as pessoas continuaram morrendo de acidentes no trânsito, as pessoas continuaram morrendo por todas as outras coisas, as outras causas de morte que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu me arrisco a dizer que nós ainda vamos enfrentar uma pandemia emocional. Pessoas que não souberam elaborar o luto, pessoas que não souberam viver, passar por esse processo porque não conhecem esse processo. Por isso a gente insiste em você compartilhar esse link com alguém, compartilhar a nossa primeira live com alguém, para que as pessoas entendam a gravidade do problema, o tamanho da importância de vivermos um luto de uma forma saudável. Não existe um luto sem sofrimento, mas existe um luto que vai te levar a um crescimento, a elaboração, a superação. Todos nós um dia vamos perder alguém significativo para nós. Vamos perder, teremos algum prejuízo. Falência, gente, aposentadoria, são situações que precisam ter o luto vivido, ter o luto superado, ter o luto elaborado. Então, nós precisamos entender a gravidade do problema. A falta de um processo saudável no luto traz consequências inimagináveis. E agora, eu quero entrar no assunto. Nós já estamos chegando aí nos 30 minutos de live. Eu vou dar só um spoiler, porque na próxima semana a gente vai entrar a partir desse ponto. Fernanda, qual que é esse processo do luto? O processo são as fases do luto. Quando você conhece as 5 fases do luto, você consegue se entender melhor. Você já reparou que algumas pessoas vivem uma situação, elas têm um processo, aí parece que a pessoa está subindo, que ela está indo, que ela está superando. E quando passa um tempo, a pessoa tem uma recaída, né? As pessoas chamam isso de recaída, elas têm um momento depressivo. Isso faz parte do luto, gente. Não é uma recaída. Isso faz parte do processo.
Então eu vou citar as 5 fases do luto. Eu vou falar rapidamente aqui, porque nós não temos tempo agora para aprofundar, mas na próxima terça-feira a gente vai entrar em ponto por ponto das 5 fases do luto e assim vamos encerrar o nosso assunto A Vida Depois da Perda. Como é viver depois da perda. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Vou citar as 5 fases do luto. Primeira fase, gente, negação. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Por que comigo, meu Deus? Por que eu? Por que eu bati meu carro? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu tive que me separar? Por que o meu filho morreu? Por que eu precisei viver um aborto? Por que eu tive a minha casa destruída pela chuva? Por que eu perdi minha mãe? Por que eu perdi meu avô? São negações. É a primeira fase do luto. E a segunda fase vem com a revolta, a raiva. Gente, a raiva. Já pensou a raiva que dá quando a gente vive uma tragédia? Que a gente pensa, por que não é com o outro? Por que é comigo? Então a gente vem com esse processo. O primeiro é a negação e o segundo é a raiva. Terceiro, a barganha. A negociação. Aquele momento, será que eu vou conseguir colocar minha vida no lugar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir equilibrar os pontos da minha vida? Será que eu posso ter alguma coisa de bom nessa experiência? E a gente começa a negociar com a gente mesmo. Negociar formas de como a gente vai superar aquilo. O quarto ponto, a depressão. É como eu falei, a recaída, que as pessoas chamam. A depressão, aquele momento de solidão, de uma tristeza profunda e de uma saudade. Saudade daquilo que você já viveu, saudade daquilo que não vai voltar mais. Pensamentos até de vamos pegar uma relação que foi negativa, um relacionamento abusivo, mas aquela saudade de não poder mais viver aquilo. Isso faz parte do luto. E o quinto ponto é a aceitação. É quando a gente consegue lidar com aquela perda, lidar com o sentimento de uma forma serena. 5 fases do luto. Primeira, negação. Segunda, raiva. Terceira, barganha. Quarta, depressão. E quinta, aceitação. Só dei um spoiler aqui, porque na próxima semana eu vou falar de cada uma delas com vocês, tá? Vou trazer dados científicos, exemplos, para que a gente possa aprofundar esse assunto. E no final nós temos uma palavra de vida para você entender, para você ter esperança, porque existe vida depois da perda. Vou pedir para você escrever isso aí comigo, tá bom? Vamos lá. Existe vida depois da perda. Nós somos seres humanos, inteligentes emocionalmente, para vivermos depois da perda, para vivermos apesar de alguma perda. Existe vida após a morte de outras pessoas, existe vida após o desemprego, existe vida após um acidente, existe vida após um aborto, existe vida após a morte de um ente querido, existe vida após o divórcio, existe vida após um diagnóstico. Há esperança para nós. Porque na palavra de Deus, o livro de Jó diz que ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Nós não podemos perder a esperança, porque existe vida depois da perda. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Quero pedir, por favor, gente, deixe o seu like, porque o YouTube entrega para mais pessoas. Nós tivemos um grande número de visualizações da primeira live. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda live. Vamos assistir. Volta aí no conteúdo para você entender melhor sobre a mensagem de superação, a mensagem de viver as nossas emoções. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar, mandar mensagem para mim. Nós temos aí, todo mundo tem nosso número. Quem não tiver, um pede pro outro que acha, né? Isso é muito importante, a gente cuidar daquilo de mais precioso que nós temos. Guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Vamos fazer uma oração comigo? Vamos pedir a Deus para abençoar a nossa vida, para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria.
para nos dar paciência, porque enfrentar o luto não é fácil. Não é fácil. A gente quer melhorar rápido, mas a gente também não tem condição de melhorar rápido. Então vamos pedir a Deus para nos sustentar. Talvez você já deveria ter vivido um luto e não conseguiu, mas ainda há tempo. Ainda há tempo, existe vida após a perda. Então nós vamos orar agora, pedir a Deus para abençoar a nossa vida e nos dar sabedoria em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor pela sabedoria que vem do alto para que possamos lidar com as nossas emoções. Meu Deus, todos nós aqui passamos por perdas, por momentos difíceis na nossa vida, mas cremos no Senhor, cremos no que a Tua palavra diz, que ao cheiro das águas brotará, os seus ramos florescerão. Quando estivermos perto de Ti, ó Pai, teremos esperança de dias melhores. Nós viveremos apesar da perda. Por isso nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que venha nos dar força para superarmos a perda, para elaborarmos o luto e para que o Senhor possa nos usar como instrumentos para ajudar outras pessoas a superarem a perda. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu peço ao Senhor que alcance cada pessoa que está assistindo essa live ou que está assistindo essa gravação. Que o consolo do seu Espírito Santo seja sobre essas vidas em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por esse momento na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, paz seja convosco, compartilha com seus conhecidos, com seus amigos esse link e vamos tirar pessoas do sofrimento, porque juntos somos mais fortes. Existe vida depois da perda. Beijo no coração curado de vocês. Amo vocês, muito obrigada pela companhia. Eu vou colocar esse coraçãozinho lá no WhatsApp, tá, gente? Aí vocês pegam lá. Um coraçãozinho bem cheio de curativo aí pra vocês. Que Deus abençoe. A coisa que eu mais desejo do fundo do meu coração é que a obra que Deus fez na minha vida, Ele faça na sua, em nome de Jesus. Amo vocês. Obrigada pela companhia. Deus abençoe e até mais.